Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao último vídeo do canal Leitura Franca de 2025. No vídeo de hoje vão ser os melhores e os piores do ano. Vou mostrar para vocês, falar um pouquinho dos livros que me surpreenderam, que ficaram no meu top e também os livros que me decepcionaram. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela companhia de todos vocês no ano de 2025. Foi o ano em que o canal Leitura Franca aqui no YouTube ele nasceu e que eu compartilhei as minhas opiniões, muitas vezes sinceras e super assim ácidas com vocês. Fiz várias indicações e muito obrigada por quem acompanhou a gente no ano de 2025. Bora lá falar primeiro dos piores livros de 2025. As leituras que mais me decepcionaram em 2025 foram 3. Vamos falar do terceiro lugar. Em terceiro lugar ficou Tempestade de Ônix, da série O Empyreano. Esse daqui, ele ficou no terceiro lugar de decepções. Foi um lançamento que todo mundo ficou esperando por muito tempo, todo mundo correu para comprar. E, infelizmente, a Rebecca Yarros não entregou nada nisso daqui. Ela só foi colocando mais informações, ela não resolveu nenhuma das questões que ela já tinha apresentado nos outros livros e que ficaram em aberto. Elas permaneceram em aberto nesse livro aqui. E o final do livro deixou a gente com mais e mais perguntas. As cenas que chocaram a gente, que deixaram a gente emocionado, em 5 minutos depois aquela resolução já não existia mais, porque ela mudou o rumo dos personagens. Então, Tempestade de Ônix ficou no meu terceiro lugar de decepções de 2025. Em segundo lugar de decepções, nós temos Wind River. Esse daqui foi outro lançamento de 2025 que prometeu e prometeu muito. A edição é uma edição belíssima, mas essa história, tipo, uma história sem desenvolvimento de mundo, de personagem, que foi só realmente uma preparação para os outros livros. Só que assim, todo mundo gastou para comprar essa edição aqui para não entregar nada, pra gente só ficar esperando o próximo. Realmente esse daqui foi uma decepção assim muito grande para mim. E então ele fica no segundo lugar no meu top decepções. Em primeiríssimo lugar, eu já imagino que vocês saibam qual é, mas a pior leitura que eu fiz em 2025 foi Alchemized. Li quase 1000 páginas de uma passação de pano para vários crimes. Inclusive, eu quero agradecer vocês, porque o meu vídeo de Alchemized é o vídeo mais assistido aqui do canal e eu compartilhei a mesma opinião com várias pessoas. Teve gente que comentou que não concordava, mas mesmo assim eu agradeço por ter assistido e também ter compartilhado as suas opiniões. Esse livro aqui realmente pra mim foi assim, foi a minha pior leitura. Eu nunca releria esse livro aqui. É um trambolhão de quase 1000 páginas, que é passação de pano para vários crimes. Uma história de amor que eu acho que nem deveria ser uma história de amor, porque eu acho que no final um dos personagens nem deveria ter ficado vivo. E é isso, esse daqui é o top pior leitura desse ano pra mim. Eu quero fazer menção de dois livros aqui, principalmente para falar de uma autora. Eu acho que a autora que mais me decepcionou esse ano foi a Rachel Gilliam. Todos os livros que eu li dela esse ano eu não gostei. Eu acho que ela tem ideias ótimas, mas ela não consegue desenvolver
ela fica dando voltas, tem umas coisas muito largadas nas histórias dela. Então é isso, ela tem ideias muito boas, sem desenvolvimento. Então realmente essa foi a autora que mais me decepcionou nesse ano. E um segundo livro que me decepcionou muito foi Mentiras Inofensivas, porque eu gosto muito da escrita da Jennifer Lynn Barnes. Todos os livros que eu leio dela eu gosto muito. A série Os Naturais, Jogos de Herança, eu gosto muito dessas duas séries. Então quando eu comprei esse daqui, eu fui com muita expectativa, justamente porque nenhum dos livros dela tinha me decepcionado, mas sempre tem a primeira vez, né, pessoal? Esse daqui, ele me decepcionou bastante, eu não gostei, eu não me importava com o que estava acontecendo com os personagens dessa história. Então realmente esse daqui foi uma decepção nesse ano. Bom, bora parar de falar de coisas ruins e vamos falar de coisas boas. Vamos falar das minhas top melhores leituras de 2025. Em terceiro lugar, vai ficar um livro que eu panfletei muito aqui no canal, panfletei muito em todas as redes sociais do Leitura Franca, que foi 7 Anos Entre Nós. Eu gostei muito desse livro, eu me emocionei muito, eu chorei lendo esse livro. Eu indico muito, ele foi 5 estrelas, favoritadíssimo. E se você não leu ainda, eu espero realmente que vocês leiam. Essa daqui é uma história que faz você chorar, mas ao mesmo tempo os personagens fazem você dar muita risada das trapalhadas dele. Gente, eu me apaixonei por esse livro. Sabe quando você pega uma leitura sem pretensão assim nenhuma, você escolhe só porque você gostou da sinopse, mas realmente pegou lá no fundo e eu me apaixonei por 7 Anos Entre Nós. Em segundo lugar de melhores leituras de 2025 fica o primeiro livro que eu li em 2025, que foi Guerra, Adorável Guerra. Esse daqui eu já falei bastante dele aqui no canal, inclusive o primeiro vídeo do canal Leitura Franca aqui no YouTube é sobre Guerra, Adorável Guerra. Gente, isso daqui é um realismo mágico, fala de alguns momentos bem terríveis da humanidade, fala sobre os deuses gregos, sobre as decisões dos deuses gregos, e assim, vocês precisam ler esse livro. Quem ainda não leu, precisa fazer essa leitura, vocês não vão se arrepender. Você se apaixona, você se emociona, você fica chocado, tudo na mesma história. Então, leiam Guerra, Adorável Guerra. E em primeiríssimo lugar de melhores leituras de 2025, não poderia ser outro. Quando eu fiz o meu top no meio do ano, ele estava na primeira posição e ele permaneceu na primeira posição, que foi Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, o novo livro de Jogos Vorazes. Gente, esse livro aqui, ele faz a gente sentir várias coisas ao mesmo tempo. O final, ele destrói a gente. O final desse livro, ele é muito triste, a gente chora muito. Mas a Suzanne Collins, ela provou que depois de anos da trilogia principal, dos 3 livros de Jogos Vorazes, ela consegue fazer a gente se apaixonar, mesmo a gente já conhecendo o principal da história, que são os Jogos Vorazes, que é alguma edição dos Jogos Vorazes. Essa daqui retrata a edição do Raimish. E, gente, realmente, esse livro aqui, o final dele é de cortar o coração. E, mais uma vez, eu falo o quão brilhante foi a construção do vilão de Jogos Vorazes, que é o Presidente Snow. Nesse livro aqui, a gente vê a essência da maldade dele sendo escancarada, assim, sendo estampada. E esse daqui ficou e não saiu do meu top 1 de melhores leituras de 2025. Eu quero fazer algumas menções honrosas para 3 livros aqui
que eu li esse ano, que eu me apaixonei e faltou muito pouco, foi por muito pouco que eles não entraram no top. O primeiro deles foi O Livro das Portas. Esse livro aqui, ele também me fez chorar, eu também me emocionei. Ele tem viagem no tempo, tem magia, tem várias coisas. A única coisa que eu não gostei desse livro, que foi o que não fez ele ser um 5 estrelas favoritado, que foi a construção da vilã. Eu achei que faltou um pouquinho de informação, um pouco mais de algumas cenas, trabalhar em algumas cenas da vilã pra fazer a gente entender melhor. Mas assim, da mesma forma, eu me apaixonei, me emocionei bastante com algumas cenas desse livro aqui e indico sim para vocês fazerem a leitura para quem ainda não fez. Esse ano a gente teve vários livros, virou uma onda aqui no Brasil. A gente lê livros Dramiones, né? Que eram fanfics de Draco com Hermione, que eles viram um casal, eles ficam juntos em algum momento. E um dos que eu li, que eu gostei muito, diferente de Alquimized, foi A Rosa Acorrentada. Esse daqui, ele é um livro super legal. O final dele é daqueles finais que a gente fica ansiando pelo próximo livro, porque ele termina de uma forma surpreendente e a gente, quando finaliza o livro, a gente fala, eu preciso agora do segundo livro desta série. Eu gostei muito, muito diferente de Alquimized. Eu gostei muito dessa história aqui e eu não vejo a hora de ler o segundo livro. Então, fica aqui a menção dele e a indicação para vocês. O último que eu quero trazer aqui como uma menção foi Como Arruinar um Casamento. Esse livro aqui, ele me surpreendeu. Ele tem uma história cotidiana, ele traz alguns problemas super sérios, a exemplo de... Mas assim, ele só não foi um 5 estrelas favoritado porque eu acho que a autora, ela poderia ter feito assim uma cena final mostrando como estavam os personagens. Esse livro aqui eu realmente senti falta no final de ter uma ceninha, alguns poucos parágrafos falando assim como que estavam os personagens e não só como ele foi finalizado. Mas esse livro aqui, ele te faz refletir muito. Ele te faz refletir sobre a vida, ele te tira as risadas assim super sinceras em momentos que você não estava esperando que aquele determinado personagem ia falar determinada coisa. Então eu super, super indico Como Arruinar um Casamento para vocês. Bom, e esses foram os tops, piores e melhores livros e leituras de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar o Leitura Franca em 2025. Eu quero desejar para vocês e para as suas famílias um maravilhoso ano novo. Que 2026 seja um ano maravilhoso, cheio de bênçãos e ótimas leituras. Que seja super difícil nós fazermos o top leituras de 2026, porque não tem como escolher de tanta leitura boa que a gente vai fazer no ano que vem. E, como último pedido nesse ano, não esqueça de ajudar e apoiar o canal Leitura Franca, curtindo, comentando, se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos. Com certeza, em 2026, o canal vai continuar, a gente vai continuar na luta para fazer o Leitura Franca crescer e precisamos de vocês para que isso aconteça. E foi isso por hoje, leitores, foi isso por hoje e foi isso por esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, feliz ano novo e boa leitura!